Olá, pessoal, tudo bem? No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre verb to be, o verbo to be, o tão famoso verbo to be, né? Mas vocês vão ver que ele é muito simples e muito fácil, ok? Vamos lá? Então, pessoal, verb to be, para que vai servir verbo to be? Primeiro, o significado dele. Esse verbo em português, ele tem duas correspondências, ser e estar. Dependendo da situação, eu vou traduzir como ser, dependendo da situação, eu vou traduzir como estar, ok? Para que ele vai servir? Posso usar para dizer onde as pessoas estão, as pessoas, os objetos, os animais. Falar sobre características físicas de uma pessoa, falar sobre características de personalidade de uma pessoa, falar sobre a origem de uma pessoa, de que país ela veio, qual a nacionalidade dela, falar sobre o estado, o sentimento das pessoas. Vocês podem ver aí que é grande o uso do verbo to be, ok? Agora nós vamos ver como é que nós iremos falar, como é que nós vamos usar o verbo to be. Então, pessoal, affirmative form, a forma afirmativa, aquela que eu vou usar para dizer que eu sou ou que eu estou. Então, nós temos aí um exemplo, he's tall, ele é alto, né? E coloquei aí ao lado a conjugação de todo o verbo to be. Então, vejamos lá. I am, eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele é ou ela está. Aí, por que eu falo neutro, né? Porque ele é usado para animais e objetos, ok? Só vai ser usado para isso. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vocês são ou vocês estão. They are, eles ou elas são, eles ou elas estão. Então, percebam que aí a gente tem basicamente três palavras diferentes, três verbos. Com I, nós vamos usar am. Com he, she, it, nós vamos usar is. E com you, we e they, nós vamos usar are, ok? Três palavrinhas apenas, bem simples. Affirmative contracted form é a forma abreviada da forma afirmativa. O significado é o mesmo da forma afirmativa. Vamos ver o que muda aí. Olhem um exemplo. She's sad. Ela está triste. Então, eu vou usar dessa forma, com apóstrofe e essas partículas do verbo. Então, ficou I'm, your, his, she's, it's, we're, your, their, ok? Muda a pronúncia, obviamente, e a gente vai usar o apóstrofe com essas partículas. O significado ficou o mesmo. Negative form é a forma que eu vou usar para dizer que eu não sou ou que eu não estou. Vejam lá o exemplo. She's not excited. Ela não está animada. Então, a frase fica dessa forma. Como que fica a conjugação desse verbo? É só colocar o not na frente do verbo, ok? Então, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not, ok? Negative contracted form, a forma negativa abreviada. Olhem lá o exemplo que eu coloquei para vocês, como que fica a frase. She isn't shy, ela não é tímida. Olhem lá a conjugação do verbo ao lado. I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Então, you, we e they vão ficar com aren't. E he, she, it com isn't. É uma junção do is not e do are not. A única que fica um pouquinho diferente é o I am not, que ele não vai mexer no not, ele vai mexer no am. Então, fica I'm not,
ok? E o significado, o mesmo da forma negativa. Interrogative form é a forma que eu vou usar para fazer pergunta. E na forma interrogativa, nós temos que trocar o verbo de lugar com o sujeito. Vamos ver o exemplo aí. Are you hungry now? Você está com fome agora? Então vejam que em vez de ficar you are, ficou are you. Todos os verbos vão trocar de lugar com o sujeito. Então olhem lá a conjugação do verbo. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Então, em inglês não basta colocar o ponto de interrogação no final da frase. Eu tenho que inverter a ordem do verbo com o sujeito, ok? Answers, as respostas. Eu tenho short answers, as respostas curtas, e long answers, as respostas longas. A resposta curta fica yes, o sujeito e o verbo to be. No, o sujeito, o verbo to be e o not, para negar, né? Então, yes, I am, no, I am not. Long answer, a resposta longa, eu tenho que repetir toda a informação que estiver na pergunta, além dessa regrinha que eu falei na short answer. Então, vai ficar yes, o sujeito, o verbo to be e toda a outra, o restante da informação da pergunta. Então, fica lá, olhem o exemplo. Yes, I am hungry now. No, I am not hungry now. Okay? Alright, boys and girls. Thanks for watching. See you next video. Bye.